Oi, gente, meu nome é Stephanie, você está no canal Livro Aberto e hoje eu vou falar sobre um livro ótimo que eu li do Mia Couto, que é As Pequenas Doenças da Eternidade. E esse livro eu não conhecia, eu estava na livraria e me dei de cara com esse livro do Mia Couto que eu ainda não tinha ouvido falar, não conhecia. Somente ele foi lançado esse ano, em 2023. Daí é de contos, As Pequenas Doenças da Eternidade. Daí, aqui fala um pouquinho sobre o que é. As Pequenas Doenças da Eternidade reúne algumas das mais belas histórias de que Mia Couto tem publicado nos últimos anos na revista portuguesa Visão. Para essa edição, ligeiramente diferente da lançada em Portugal, em 2021, o autor revisitou os contos e modificou detalhes e mudou alguns textos. Então essa edição ele mudou assim para nós, para os brasileiros. Então, tipo, fala, e o que fala assim? Fala sobre, como eu imaginei, como fala aqui, fala assim sobre enfermidades, doenças, mas quando eu tava lendo, ele fala de outros assuntos também. Tipo, então, e eu gostei de vários contos, marquei vários aqui, fiquei tão na dúvida sobre qual eu ia contar, né? Então, tipo, vou começar assim, que ele fala da pandemia de Covid, né? Ele fala, acho que é o segundo, não, no primeiro conto ele já fala, aí também tem o segundo conto, A Imortal Quarentena, que ele fala também sobre a pandemia, que é um escritor que está preso em casa. Daí ele fala assim: no final dessa tragédia sobrarão os puros, os que lavaram as mãos e a alma. Então, tipo, ele fala assim, né, da epidemia, assim, em diferentes lugares, assim, não só no Brasil, ele fala também na África, e porque ele é um escritor sul-africano, quem não sabe, e ele é meu escritor favorito. E bom, outra coisa que ele fala também sobre, que ele fala que é um tema muito recorrente nos livros dele, que são as guerras por quais a terra natal dele, Moçambique, passou, que foi a guerra colonial e a guerra civil. Então tem contos assim que tem como pano de fundo essas guerras. Tem outros contos aqui que tem, por exemplo, do conto da Dora Linda. Sempre tem esses nomes assim, bem assim diferentes que quase descrevem a pessoa. Por exemplo, tem o seu Andâncio, né? Tem a Doralinda que ela sempre ficava olhando a chuva, né? Dizia, essa chuva, eu já vi essa chuva antigamente, né? E, e quando ela ficou viúva, tem uma parte interessante que o quando ela ficou viúva, o coveiro ficava cantando, cantando, e todo mundo achou um desrespeito, né? O coveiro ficar cantando. Daí o coveiro falou que ele cantava para não ser confundido com o morto. Então tem essas coisas assim, bem diferentes aqui, tipo. Tem também aqui fala assim, tipo, falando nesse contador Linda, assim, fala também sobre a idade, que ela ficou viúva e tem até que eu marquei aqui, que tipo, sobre a idade que fala assim que a idade não se vê no rosto, né? Eu tinha marcado aqui. Bom, eu vou falar porque eu não perdi aqui. É que a idade não se vê tanto no rosto quanto nas mãos. Então, tipo, tá querendo dizer assim que na verdade não são as rugas que contam a idade, mas assim a habilidade das mãos, né? Não assim, tipo, a passagem do tempo nas mãos, mas assim o que a pessoa pode ainda fazer com as mãos. Então achei bem interessante. Tem vários contos que eu gostei, fiquei bem na dúvida. Tem um conto aqui que eu gostei bastante, fiquei em dúvida, que é As Paredes, que é de uma idosa que vai um vai aqui o personagem principal, ele vai sempre visitar essa idosa, ajudar ela porque ela mora sozinha, e o marido dela um dia pegou e foi embora, quando ele era um fotógrafo. E ele pegou e foi embora, vestiu o vestido dela, botou uma peruca, se maquiou e foi embora, deixou ela, né, sozinha, né, tipo, daí esse marido volta anos depois pra dar pra ela algumas fotos do filho deles, que pra ela, assim, né, e ela, o marido dela já tá envelhecido, dela fala assim que não fez bem pra ele, assim, tipo, envelhecer como mulher, que nas mulheres
a idade é mais assim, a flor da pele. Então, tipo, ele não envelheceu bem, ele, que nem ela falou, ele é um careca de tranças ruivas. Então, tipo, que ela fala assim que ele veio e pegou algumas coisas, uns cremes, uns perfumes, né? Na casa, né? Tipo, e foi embora de novo, né? Então eu achei bem interessante esse conto, As Paredes. Vários, eu gostei de vários contos, na verdade, fiquei tão na dúvida, né, que eu cheguei ali a anotar qual que eu ia contar, né? Então, tipo, assim, o conto que eu decidi contar é o Meu Segundo Pai, que eu fiquei na dúvida entre esse, A Gota, que é um conto bem, assim, emocionante, né? Que é um senhor que ele se ilude que a mulher é viúvo e ele se ilude que ele tá sempre falando com a mulher dele, mas a mulher dele já faleceu, né? Ou ele tá falando mesmo com ela, assim, em espectro, mas é bem emocionante quando ele percebe, né? Quando ele cai em si que não, que ela já faleceu, né? E eu fiquei em dúvida nesse conto, o conto do vestido vermelho também. Eu gostaria que vocês lessem esse livro que eu gostei bastante. Então, tipo, o conto que eu vou contar, né? Que eu conto, mas assim, é diferente você ler, você é outra experiência, né? Então, o conto que eu falo, assim, é o meu segundo pai, que é um rapaz que está contando da infância dele, que o pai dele era alcoólatra, né? E o pai dele sempre saía para beber, e ele, a mãe e o irmão ficavam assim apreensivos, porque daí, que hora, como é que ele ia voltar? Daí, quando ele voltava bêbado, a mãe mandava eles ir dormir e eles ouviam um barulho de pancadaria, então eles pensavam assim. Então é uma coisa totalmente diferente do que tu imagina. Depois eu vou falar o quê. Tipo assim, eles ouviam o barulho de pancadaria, a mãe gritando, o pai gritando, né? E depois a mãe, eles saíam e iam consolar a mãe, né? E viam que ela não tinha nenhuma marca de nódoa, de sido espancada dela. Falava que ela conseguia se esquivar dele, conseguia assim não deixar com que ele deixasse marcas nela. Então os filhos iam consolar e o pai era alcoólatra, sempre saía para beber. Daí ela falava assim que ela tava conversando com uma vizinha, o filho ouviu que esse é o segundo marido dela. Daí ela falou: "Ué, mas tu só tem esse marido, só casou com esse?" Daí ela fala que ele é o segundo marido assim, tipo de personalidade, que depois que ele começou a beber, as dificuldades financeiras, tudo ele começou a beber e ele é outra pessoa, né? Porque ele não era assim, né? Ele não era assim, ele não era alcoólatra. Então, tipo, ela disse assim que teve o primeiro marido dela antes do álcool, né? E esse é o segundo. Por isso que ele fala, né, meu segundo pai, porque ele pensou assim, ué, minha mãe foi casada 2 vezes, eu não sabia, né? Então, um dia, né, esse pai morreu, ela ficou viúva, né? E os filhos foram no hospital visitar ela, né? E falaram assim, poxa, né, minha mãe sofreu bastante, né, que o pai lhe batia. Daí a mãe fala assim, ele nunca me bateu. Eu vou até ler para vocês aqui que ela fala que ele nunca me bateu. Que, tipo, na verdade, ele bebia, sim, né, mas ele agredia a si próprio. Tipo, daí ela fala que ele pegava... por que eu perdi a página? Não, que ele agredia a si próprio, que ela pegava e não tentava se esquivar, né? O vosso pai só me tocou para me amar. Tem esse cara espantado, né? Então, de quem eram os gritos? Perguntou o irmão. Eu gritava e chorava, respondeu a mãe, para que o vosso pai porque seu pai se agredia a si mesmo. Ele mesmo se batia, por isso que ela não tinha assim nada de marca, sabe? Ele mesmo se batia dela, gritava para que ele parasse de se bater, né? Eles ficaram assim perplexos e eles sempre tiveram medo de, eles até falaram para a mãe deles, tinham medo de ser como ele, ser alcoólatra, ser violento, né? E a verdade é que daí tu descobre que não era um caso de violência doméstica, era de autoviolência. Ele bebia e se agredia, né? Então o pai morreu, a mãe, né, tava no hospital e aí souberam, né, a verdade, né, da história. E eles sempre tiveram medo de
herdar esse alcoolismo do pai. Daí o conto termina assim: ainda hoje, na solidão da minha cozinha, um dos filhos. Esse que conta o conto. Passo o lustro nos velhos sapatos que foram minha herança do meu pai. E os meus trêmulos dedos são os dele, os do meu primeiro pai, ciumento da vida que é sempre dos outros. E calço os sapatos para me dirigir à taberna onde os meus filhos virão me buscar. Então quer dizer assim que aconteceu, né, que ele virou realmente alcoólatra como o pai dele, que ele falou que ele calça e vai para a taberna onde ele, com o pai dele, os filhos vão buscar ele. Então achei um conto bem diferente, porque não é exatamente sobre a violência doméstica como eu li. Bom, gente, só vou dizer que eu tenho só elogios desse livro, eu gostei. Nossa, foi tantos contos que eu marquei que eu fiquei na dúvida assim sobre qual fazer a resenha. Eu só indico que leiam. Ele é um livro novo, então por ser um livro novo ele tem um preço um pouco mais salgado. Eu vou dizer, cerca de R$ 60 eu paguei. Então, mas os livros do Mia Couto sempre vale a pena. Todos os livros dele eu gosto. Tanto, olha que é meu escritor preferido e eu já li vários livros dele. Aqui tem resenhas no canal de vários livros, né? Então eu super indico esse livro, qualquer um dele, na verdade. Na verdade eu quero ler tudo dele, né? Descobri esse livro aqui que eu não sabia que ele tinha lançado. Então, gente, fica a dica desse ótimo livro, As Pequenas Doenças da Eternidade, um livro novo, atual. Então, o que eu tô lendo é no seu outra autora africana, né, como Mia Couto, que é No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie, acho que eu falei certo, né? Então eu tô no início ainda, né? Então provavelmente vai ser minha próxima resenha. Então era isso. E procure os livros do Mia Couto, se não for esse outro, mas esse aí muito bom, livros de contos. Ele é um ótimo contista e dá inveja de querer escrever como ele. Bom, é isso. Tchau.